Sadashiva Samaramam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvara Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatoshma Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Gratidão à presença de todos. Eu dou aqui as boas-vindas para os que estão chegando pela primeira vez. A gente tem aqui nomes diferentes: Fernanda, André, Simone. Gratidão. A gente tem várias pessoas também que estão acompanhando, não mais pela primeira vez. E hoje a gente tem essa agenda, né, para falar sobre o estudo desse livro que a gente se organizou para estudar, né, para ver, para investigar a respeito da verdade desse livro chamado Os Upanishads e o Autoconhecimento. Porém, a compra do livro foi feita na semana passada, né, no final da semana passada, e ele ainda não está aqui fisicamente nas nossas mãos. E então, para que a gente honrasse essa data, né, de iniciação desse estudo, desse grupo, eu achei interessante, até por conta desse conteúdo estar sendo gravado e servir como um guia para as pessoas que também estão curiosas ou interessadas em compor esse grupo, que a gente falasse um pouquinho sobre a essência do grupo e do estudo em si, tá? Então, de onde vem, de onde surgiu esse grupo de estudos vedantinos, né, que a gente chama em sânscrito de Sangha, que é um grupo que investiga um tema, né, com o mesmo interesse, um tema de interesse comum. E então eu quero falar um pouquinho para vocês o que é o Vedanta, né, e por que a gente chegou nesse estudo e por que a gente está nesse momento trazendo novamente essa composição, né, desse grupo de estudos vedantinos. Então, em primeiro lugar, deixa eu colocar aqui para passar. Eu quero trazer para vocês, principalmente os que estão pela primeira vez aqui no grupo, sobre o Vedanta. Tá? Esse material já é um material traduzido, e eu vou falar um pouquinho de onde ele vem, sobre o significado, né? Então, Vedanta, ele é o conhecimento contido no final dos Vedas, que vem através de textos chamados Upanishads. Então, nós temos no Oriente o conhecimento védico, que é o conhecimento mais antigo da Terra. Tá? Ele remonta mais de 5.000 anos, o conhecimento védico, que fala sobre a nossa relação com o divino. Então, existem N textos, né, védicos e livros, enfim, compêndios de muitos conhecimentos. Um dos mais importantes dos Vedas é o Mahabharata, que conta sobre a origem, né, da vida na Terra, da humanidade e a história da humanidade. Mahabharata. O Mahabharata, ele é colocado, né, para todos que acessam, de uma maneira devocional e dualista, né? O que significa isso, afinal? Significa que fala sobre os deuses de uma maneira separada de nós humanos, como algo superior, né? E conta sobre a saga
dos deuses e da humanidade, da relação da humanidade com esses deuses. No final dos Vedas, não só do Mahabharata, né, mas tem vários outros livros, vários outros conhecimentos vinculados aos Vedas, nós temos o Vedanta, que em sânscrito significa justamente o fim dos Vedas. E Veda, né, é o próprio conhecimento, e Anta significa fim. Mas Anta também significa, em sânscrito, essência. Então, uma vez que nós conhecemos toda a história, chega a hora de acessar a essência, e a essência é o próprio Vedanta, tá? E então, as Upanishads, que são os escritos que falam sobre o Vedanta, justamente são objeto, né, o objetivo do nosso estudo dessa vez, né, o estudo da vez aqui da Arca. Então, além das Upanishads, existem outros textos de Vedanta, que são a Bhagavad Gita, o Brahma Sutra e os Prakarana Granthas, que é até um nome difícil de falar, mas é importante a gente guardar também para entender o significado, né? Então, os Prakarana Granthas, especificamente, são textos que vão explorando os temas de estudo do Vedanta e que são escritos por diferentes mestres ao longo do tempo. Então, são textos mais que servem, né, como acesso, ao primeiro acesso ao Vedanta. Então, são textos que estão conectados com a essência, mas que são escritos por mestres que facilitam essa linguagem. Porque o Vedanta, né, os textos dos Upanishads e o próprio Bhagavad Gita e o Brahma Sutra, os textos originais são escritos em sânscrito. Então, é necessário que a gente conheça sânscrito para ter acesso ao conhecimento da maneira original, correta, né? Então, existem vários mestres que, ao longo do tempo, trabalharam esses textos originais de uma forma mais acessível, né? Trazendo outras obras, que são chamadas de Prakarana Granthas, ok? O Vedanta, ele vai analisar a natureza do ser essencial através de um método que é específico dele, tá? Que é o método de aprendizado do Vedanta. O escutar dos mestres nas palavras de ensinamento, a reflexão sobre o que foi escutado e a contemplação sobre o que foi escutado e refletido. Então, para que a gente realmente seja considerado um devoto buscador da verdade do Vedanta, nós necessariamente temos que passar por essas 3 fases do conhecimento, da busca, tá? A escuta, a reflexão e a contemplação. Existe dentro desse contexto até os nomes em sânscrito, né, que são correspondentes a cada um deles, mas que não cabe a gente trazer aqui com esse nível de detalhe por hora, mas é a única maneira de aprender Vedanta segundo a própria linhagem de conhecimento, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existe essa maneira tradicional, é a forma que a gente vai evoluir para praticar, né? Então, aqui a gente vai fazer uma simulação dessa maneira original para que a gente se vincule em um segundo momento, uma vez que a gente entenda que isso faz conexão com a nossa verdade de vida e com a nossa busca, a gente vai se conectar com o tronco original desse conhecimento. Eu vou explicar para vocês com mais detalhes aqui nos próximos slides, tá? Então, como que a gente faz a reflexão e a contemplação? Através da meditação, tá? Então, em Vedanta, a meditação, ela é pertencente, concomitante ao estudo. Não tem como a gente estudar sem meditar.
E a meditação não necessariamente é aquele momento que a gente para e fica em silêncio, e senta em posição de lótus e pratica os pranayamas. Não. A meditação aqui, dentro de Vedanta, é uma sugestão de meditação ativa, que é nós estarmos vivendo o nosso cotidiano, refletindo sobre o que a gente está aprendendo, tá? Então, isso é meditação dentro de Vedanta, ok? Então, a gente tem uma parte, né, dos estudos de Vedanta que diz que o buscador, ele tem que se manter dentro da busca 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, o verdadeiro buscador do conhecimento, o devoto, né, de Vedanta, ele está entregue ao conhecimento. Então, ele está meditando, refletindo e contemplando aquilo que ele está aprendendo no dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque ele vai internalizando de fato aquilo que está sendo dito e estudado, né, visto, e vai conseguindo identificar isso dentro do dia a dia. Tá? Então, o que a gente já entendeu até aqui sobre Vedanta? É que ele é o grande manual da vida, ele é o verdadeiro jogo da vida revelado, ele é a revelação das regras do jogo da vida. Né? Então, nós estamos o tempo todo estudando, tentando entender como que é, que jogo é esse, né? E a gente está jogando, né, comparando com o jogo de futebol, a gente cai na área que é pênalti, e aí é marcado pênalti, mas a gente nem sabia que não podia cair naquela área, né? É o que acontece na nossa vida. A gente está jogando o jogo sem ter ideia da regra. De repente vem uma punição da vida e a gente fala, caramba, mas quando é que aconteceu isso? Que eu nem sabia que isso não podia, eu não podia ter feito isso para acontecer o que está acontecendo, né? Então, e esse fazer, né, a ação incorreta, a ação que vai acarretar uma punição, na realidade, é algo que não necessariamente vem dessa vida dentro de Vedanta. Ele fala sobre toda uma linhagem, né? Sobre todo o samsara, que é a roda da vida, esse ciclo de renascimento e morte, que não se finda enquanto a gente não consegue desvendar o jogo. Tá? Então, em Vedanta, uma das verdades que ele propaga é justamente isso, que o ignorante, aquele que não está, né, a par das regras do jogo, aquele que não acessou ainda o conhecimento do Vedanta, ele vai tender a continuar num ciclo de renascimento e morte chamado Sansara, ok? Então, para que o Vedanta seja de fato efetivo na nossa vida, nós devemos praticá-lo junto com a meditação, que é concomitante ao estudo, ok? Então, aqui essa página específica que eu estou lendo, a fonte é do Vidya Mandir, que é o Centro de Desenvolvimento de Vedanta aqui do Brasil, tá? Da Glória, vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então, ela diz que algumas meditações preparam a mente do estudante e outras são contemplações do ser absoluto. Então, a meditação serve para isso, para que a gente evolua nesse nível de contemplação do ser absoluto, ok? Eu vou, desde já, fazer um combinado com vocês, que vocês podem levantar a mão. Esse é o combinado dos nossos estudos, né? Quando a gente está falando algo que não faça sentido ou que precise de mais um esclarecimento, a gente pode levantar a mãozinha aqui no aplicativo mesmo, e aí a gente abre para a palavra, tá bom? Quem quiser trazer qualquer dúvida, pode ficar à vontade a qualquer tempo para a gente esclarecer. Principalmente para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, essa introdução é muito importante para que o objetivo fique claro para vocês, né? E que vocês se sintam, de fato, motivados a dar continuidade a esse estudo, ok? Então, passando aqui, eu quero trazer para vocês essa imagem
que fala sobre o tronco dessa linhagem, tá? Fala sobre de onde a origem do Vedanta e como ele se dispõe, né? Qual que é a linhagem que ele se desdobra até chegar aqui para a gente, aqui no Ocidente, inclusive, né? Então, essa primeira imagem desse ser que está sendo representado aí de uma forma divina, aqui em cima, né? Esse ser, ele é representado por Shiva ou por Dakshinamurti, tá? Então, Dakshinamurti, ele é o pai do conhecimento. E tem gente que considera, que relaciona essa imagem com a imagem de Shiva, tá? Então, olhando aqui, considerando esse nome, né, Dakshinamurti, o que a gente sabe sobre isso? Que ele é o grande, é quem cantou as canções, né? Que a gente fala que dentro de Vedanta, Vedanta é um conhecimento revelado, mas que ele não tem necessariamente um autor. Existem alguns rishis, que são pessoas que se mantêm em estado contemplativo e num nível de sutilização X, né, que acessa esse conhecimento ao longo do tempo. A gente está falando de alguns milhares de anos, tá? Mas esse conhecimento, Vedanta especificamente, foi vinculado a essa figura, Dakshinamurti, tá? Que trouxe o Vedanta à tona, ajudou a revelar o Vedanta para o mundo, ok? A gente está falando de milhares de anos atrás. Além do Vedanta, a gente tem uma outra vertente chamada Advaita ou Advaita Vedanta, tá? Então, voltando só aqui para vocês olharem a imagem, ó, aqui está Dakshinamurti e aqui embaixo tem um outro ser que está representando o recebimento desse conhecimento, tá? Vou falar um pouquinho sobre ele. Então, a Advaita ou Advaita Vedanta é uma das 3 escolas de Vedanta do pensamento monista hindu. Então, nesse caso aqui, essa palavra que antecede Vedanta, que é o Advaita ou Advaita, na expressão literal, né, na tradução literal, significa não dois, que, trazendo dentro de um conceito, significa o conhecimento não dual, ok? Ele é um sistema filosófico que sustenta a não realidade, ou a ilusão, de tudo aquilo que não seja consciência suprema, eterna e infinita. Então, o Advaita Vedanta, ou Advaita Vedanta, ele vem falar com mais ênfase sobre o caminho do meio, sobre a não dualidade, sobre a quebra dessa ilusão de tudo que está posto aqui para a gente até agora. Então, a história da regra do jogo, de não saber o que está julgando, né? É que dentro da ilusão, que eles chamam de Maya, tudo aquilo que está projetado aqui na Terra está necessariamente projetado em uma forma dual. E a primeira ilusão, o primeiro efeito colateral dessa dualidade é a crença que nós acabamos desenvolvendo de que somos indivíduos apartados de um todo. Tá? Então, essa primeira ignorância do ser humano é justamente se enxergar como um ser apartado do todo, como um indivíduo, ok? Então, aqui, dentro dessa realidade ilusória, que é chamada de Maya, né, que projeta aqui essa pseudo-realidade, nós somos treinados a nos acostumarmos, a nos identificarmos com essa pseudo-realidade. Por quê? Porque estamos aqui ancorados, né? A nossa energia está encapsulada nessa cápsula de carbono, né? E nós estamos vestindo um personagem que em Vedanta significa, se chama Jiva,
que é o indivíduo, né? Está individualizado nessa experiência aqui na Terra. Só que nós estamos condicionados, nós acabamos nos condicionando a nos identificarmos com essa pseudo-realidade, tá? Ou também chamada de realidade aparente. Então, o Vedanta, ele desmonta essa pseudo-realidade e nos revela a essência da realidade absoluta, ok? Então, em Vedanta, a realidade absoluta também é chamada de Brahman, tá? Então, Brahman é a grande realidade, é o que está por trás de todas as coisas, a grande essência, ok? Então, nós temos N configurações aí para serem reveladas atrás de conceitos e de nomes, né, que estão inclusive em sânscrito, a maioria deles, mas nós não temos que ter pressa, né, de saber sobre isso de uma forma mais aprofundada, porque, principalmente para quem está chegando pela primeira vez, a ideia aqui é que a gente faça uma introdução sutil, uma introdução que seja acessível para que todos se sintam, né, pertencentes a esse corpo de investigação chamado Sangha e se sintam motivados a percorrerem esse caminho. Então, hoje não é a nossa intenção trazer qualquer coisa mais densa em relação a esses nomes, né, em sânscrito, mas só para vocês entenderem aqui a essência, o que acontece no Vedanta, né? Ele caracteriza Brahman, ou seja, essa grande essência, como a realidade, consciência e beatitude. Então, esse termo em sânscrito, que é um termo bem conhecido, chamado Satchitananda, que é quando a realidade ela é acessada através da consciência da plenitude ou beatitude, que é chamada de Ananda, ok? Então, os nacionalistas hindus, eles clamam que o Vedanta tem origem lá atrás, né, nos ensinamentos dos Upanishads, mas existe um consenso dos estudiosos modernos de que o Vedanta, a essência do Vedanta, ela tem origem mais recente, no trabalho dessa figura aqui da direita, né, que é chamado de Shankara. Dentro da estrutura em sânscrito, né, da sociedade vedantina e da sociedade hindu, eles dizem que os grandes sábios, eles são chamados de brahmacharyas, que são aqueles que acessam o conhecimento supremo. Então, é muito comum que o termo charya seja incluído aí ao nome, né, do guru, do mestre. Então, nesse caso, ele é o Shankaracharya, ou Shankaracharya, tá? Então, essa figura aqui, que tá no centro, né, daquela imagem que eu passei aqui, que antecede esse slide, né, que é essa aqui, ó, ele é Shankaracharya. Ele é, então, considerado o primeiro da linhagem de Vedanta, ok? Então, ele na época, né, no século VIII, ele tentava combater a influência budista na Índia, então ele retomou a essência do conhecimento, propagando o Vedanta, tá? Então, ele, através dessa análise da consciência experimental, ou seja, o que é a análise da consciência experimental? Ele pegou esses ensinamentos e experienciou esses ensinamentos na prática, que é o que eles consideram o nível da contemplação, né, da reflexão e da contemplação, que faz parte da estrutura do conhecimento do Vedanta, e ele expôs essa natureza relativa do mundo, que é aquela que é não dual, né? Então, não é absoluta, é não dual.
e estabeleceu a realidade não dual, ou seja, ele revelou que aquilo que a gente conhece é relativo e que a verdade, a realidade não dual, né, ou Brahman, é a realidade absoluta. Então, o que realidade absoluta é essa? É aquela na qual o Atman, que é a alma individual, ou o Brahman, que é a última realidade, que é aquela, a essência, são absolutamente identificadas, ou seja, são a mesma coisa. Atman, indivíduo, Brahman, essência, são a mesma coisa, não dual, ok? Então ele tira ele derruba essa ilusão de dualidade, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa, é tudo a mesma coisa. Então, Shankaracharya, Shankara, né, o Shankaracharya, é esse mestre que vem trazer para a gente o acesso a essa realidade não dual, ou seja, o que a gente considera hoje como a grande verdade, né? Todos aqueles que se identificam com esse conhecimento, esse corpo de conhecimento chamado Vedanta, ou Advaita Vedanta, mais especificamente Advaita Vedanta, acreditam nessa verdade. Ok? Então, Mateus está erguendo a mão. Nesse momento, trago a palavra para o Mateus. Esse termo Sit, que quer dizer consciência, qual o grau de consciência, assim, consciência, tipo, nossa, limitadamente humana ou consciência, tipo assim, expandida do todo? Então, TIT, dentro da estrutura, diz respeito à pura consciência, que é a consciência maior da qual nós participamos, tá? Então, mente não é consciência. Muitas vezes a gente tem uma ideia ilusória da consciência sendo algo que pertence à nossa mente, né? Mas a pura consciência é algo que está atrás disso, que está além de nós, mas que também fazemos parte, tá? Então, uma forma da gente relacionar isso, fazendo uma analogia, é como se a nossa consciência, a conscienciazinha, fosse a onda e a pura consciência fosse o mar. Então, nós Entendi. pertencemos, as nossas consciências individuais pertencem a uma grande consciência que é o próprio mar, que é Brahman, tá? Então, Brahman é a pura consciência e nós fazemos parte, nós somos a onda, né? Inclusive tem até uma música bem bonita que fala sobre isso no xamanismo, né? Fala, eu sou a onda, faz de mim o mar, né? E na realidade, nós, né, não é uma questão de fazer de nós o mar, e sim de nos lembrarmos que também somos mar, que somos o próprio mar. Então, Vedanta traz exatamente essa estrutura de conhecimento que nos desperta para essa consciência de que somos mar, de que somos pura consciência, Entendi. tá? Então, Gratidão, Thaís. imagina, tem um termo que chama Aham Brahmasmi, e a gente chama de Mahavakya, que é um dos termos principais. Existem algumas verdades principais de Vedanta, chamadas Mahavakyas, que Aham Brahmasmi significa eu sou o Brahman, né? Eu sou pura consciência e manifesta, não nascida. Então, eu não nasço e nem morro, eu sou a pura consciência, né? Então, esse personagem que eu estou vestindo hoje, esse corpo de conhecimento que eu estou colecionando em nome de um indivíduo, né? Isso não me representa na essência, porque na essência eu sou pura consciência, eu sou Brahman, tá? Então, esse Tit, que é a consciência divina, é a pura consciência, ok? Show, muito obrigado. Imagina. Então, Shankaracharya, esse ser iluminado, vem trazer para a gente essa revelação, né, dessa verdade de que tanto a alma individual quanto a realidade última são a mesma coisa, dizem respeito ao mesmo corpo, né? Somos um só corpo. Mas alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, vamos passando mais um pouquinho.
A linhagem de conhecimento do que a gente chama de Jnana Yoga, que é também chamada de Yoga do conhecimento, se chama Guru Paramparam. Então, o Paramparam, na realidade, é o termo que eles usam de conhecimento que se passa de guru para guru, né? De mestre para mestre. Esse guru, é interessante que aqui no Ocidente a gente tem até uma visão meio distorcida e tem gente que tem até uma certa aversão pelos gurus, né? Porque aqui no Ocidente a figura do guru é uma figura de conhecimento geralmente raso, que vem lançar para a gente geralmente uma reflexão, mas num formato meio de showman, né? E que passa e deixa um conhecimento e não dá suporte para esse conhecimento ser desenvolvido. Então, aqui no Ocidente nós temos essa distorção do guru. No Oriente, o guru, né, que tem essa tônica dessa palavra, então, a tônica na primeira sílaba, né, guru, ele vem como uma figura sagrada, abençoada, aquele que de fato conseguiu assimilar aquele conhecimento de forma que tem a condição de repassá-lo, né? Então, o guru que tem condição de repassar o conhecimento, ele faz parte de um movimento chamado Paramparam, né? Então, o Guru Paramparam, ele é necessário para propagar o conhecimento do Jnana Yoga, né? Que é a yoga do conhecimento. Então, aqui eu trouxe para vocês o Guru Paramparam que a arca estelar segue, tá? Então, aqui hoje, nós estamos vinculados, em Jnana Yoga, nós estamos vinculados a esse ser aqui de baixo, chamado Glória Arieira. Então, a Glória Arieira, ela é brasileira e ela esteve passando uma parte da vida, né? Esteve uma parte da vida no ashram, que é o templo, né? De Swami Dayananda. Swami Dayananda é um dos gurus, um dos mestres, né? Do Vedanta, que, por sua vez, está vinculado e aprendeu com o Swami Shimayananda, que aprendeu com o Swami Tapovan, que está vinculado diretamente com Shankaracharya, né? Que está vinculado com o Dakshinamurti. Então, esse Paramparam, esse Guru Paramparam que nós estamos vinculados hoje é exatamente essa configuração, tá? Então, por que é importante eu falar isso para vocês? Porque eu, Thaís, que sou facilitadora desse grupo, né, dessa sanga, desse grupo de investigação vedantina, eu não ensino Vedanta para vocês, porque eu não faço parte do Guru Paramparam ainda, né? Eu tenho como meta de vida um dia fazer parte do Guru Paramparam. Para isso, eu preciso de mais de uma década de estudo de Vedanta, tá? Eu preciso saber sânscrito, por exemplo, de forma suficiente para para compor esse Guru Paramparam, né? Então, é um dos objetivos da minha vida, né, da posteridade aí, do futuro. Porém, no momento, eu sou uma entusiasta dessa verdade, tanto eu quanto o Mário, né? Nós nos encontramos com essa verdade através de uma investigação que nasceu nos processos de expansão de consciência da arca estelar, né? Mais especificamente durante os nossos rituais. Então, o processo de expansão de consciência da ayahuasca nos levou a esse conhecimento, tá? Então, há 3 anos, mais ou menos, atrás, nós nos encontramos diretamente com o Vedanta. Na época, eu estava recém-grávida do Miguel, né? Que já completou 2 anos, então dá para completar 3 anos aí que a gente
de fato, investiga o Vedanta, que a gente faz parte desse corpo de investigação do Vedanta. E a gente foi vinculado, né, em princípio, com um professor, uma pessoa que se intitulava professor, que de fato tem muito conhecimento, mas que ainda não está vinculado a um Guru Paramparam, né? Ele ainda não está considerado um professor realizado, um professor capacitado para fazer esse Paramparam, né? Esse repasse de conhecimento. E aí nós descobrimos, dentro dessa investigação, essa figura chamada Glória Arieira, que para a gente é uma referência muito importante no Brasil, inclusive ela foi por várias vezes condecorada, né, inclusive aqui no Brasil, como uma das, a precursora, né, a precursora do sânscrito no Brasil, e então ela é uma figura muito importante dentro desse contexto que a gente vive hoje, né? E eu vou explicar para vocês como é que a gente faz essa ponte. Então, a arca estelar, ela se dispôs, então a nossa forma de trocar energia, né? A nossa energia de troca por tudo que Vedanta já trouxe para a gente de bênção, de conhecimento, de estilo de vida, tá? Então posso dizer que o Vedanta ele transformou completamente o nosso estilo de vida, nossa forma de compreensão, ele trouxe paz para o nosso coração e outros benefícios, né? Uma mente discriminativa, uma outra forma de enxergar e viver a vida. E a nossa forma de expressão dessa gratidão que a gente tem pelo Vedanta a gente decidiu ser ponte para os novos vedantinos. Então, nós fazemos uma ponte de integração, uma ponte de acesso para esse Guru Paramparam, da qual a Glória pertence, ok? Então, só para vocês entenderem aqui, voltando naquela palavrinha difícil, né? A gente quer fomentar, através dos Prakaranagranthas, o interesse no aprofundamento do estudo da linhagem original. Então, os Prakaranagranthas são todos esses estudos que a gente traz na arca. Então, nós começamos uns 2 anos atrás, um pouco mais, um primeiro Prakaranagranha chamado A Essência da Iluminação, né, que foi escrito por um Swami que é amigo da Glória, que está no mesmo nível da Glória, mas ele é dos Estados Unidos, né, que é o James Schwartz. E a Essência da Iluminação é um Prakaranagranha muito importante, que é um material assim que o Swami James Schwartz ele decidiu fazer para os Estados Unidos. Então é um material de ocidentalização, né, do conhecimento. E nós temos na arca todo esse material já disponível em vídeo no YouTube, tá? E também temos aqui o material físico, né? A tradução desse livro, né? Que chama em inglês Essence of Alignment. Então, a essência da iluminação nós temos aqui disponível e nós estivemos estudando por 3 turmas consecutivas, que deu mais de 2 anos de estudo, né? A última turma ficou toda gravada, acho que a penúltima e a última, tem toda gravada esse material desses encontros no YouTube, ok? Então, quem quiser ver alguma coisinha sobre a essência da iluminação, fique à vontade. Quem quiser também ter esse material, também fique à vontade. No entanto, a gente recomenda que se faça um estudo por vez, tá? Para que as linguagens não sejam confundidas e que haja aí uma dedicação específica, energética, de um Prakaranagranha por vez, tá? Porque é um estudo muito diferente daquilo que a gente está
acostumado. Então, o primeiro contato, ele acaba sendo um tanto impactante, porque ele desmonta certas verdades, certas crenças que a gente insiste em carregar, mesmo não fazendo sentido, né? Então, a nossa mente, ela está muito identificada com determinadas pseudo-verdades, que quando entram em contato com essa verdade do Vedanta, elas sentem um impacto energético. Até é interessante que quando a gente começou o estudo, lá atrás, que a gente fazia o estudo com esse professor que estava na Europa, depois ele acabou vindo para o Brasil, mas enquanto ele estava na Europa, o estudo era online, né? E teve várias vezes que eu e o Mário, a gente sentia uma sonolência absurda, assim, uma coisa do corpo mesmo lutando para que a gente não acessasse, sabe? Não tivesse consciência daquele conhecimento. Então, isso é real, existe uma certa resistência até corporal no início, para quem não viu absolutamente nada de Vedanta, né? Já vou deixando essa, essa tendência aí para vocês ficarem conscientes, tá? Então, existe uma certa insistência que tem que acontecer nesse primeiro contato, para que o estudo flua, tá? E aí, o que, que a gente quer aqui? Trazer para vocês os Prakaranagranthas, fazer com que vocês tenham essa motivação de aprofundamento e aí conectar vocês com a linhagem original, com o Guru Paramparam da Glória Arieira. Como é que a gente faz isso? Hoje, o nosso a Arca Estelar, né, o Instituto de Desenvolvimento Espiritual Arca Estelar, tem uma parceria, tem uma aliança com o Vidya Mandir, que é o Instituto da Glória Arieira. Tá? Então, as pessoas que fazem parte da Arca Estelar, que compõem a comunidade da Arca Estelar, têm acessos diferenciados dentro do Vidya Mandir para o estudo de Bhagavad Gita, que é uma das linhagens ali, dos conhecimentos principais, se não for o principal, de Vedanta. Então, a Glória, ela tem dentro do Vidya Mandir vários módulos. Acho que a gente está agora, numa das turmas a gente está na aula 80, tem uma outra turma da Arca começou agora, das primeiras aulas, e se eu não me engano vai até 120, 130. Então, essas aulas, né, da Glória, elas têm um acesso especial para quem faz parte da comunidade da Arca. Então, a ideia é que a gente, começando por uma obra chamada Prakaranagranta, a gente evolua, né? E como já tem várias pessoas que já estão no estágio de Bhagavad Gita. Inclusive, tem gente que está acompanhando Bhagavad Gita e também quer continuar acompanhando os Prakaranagranthas e que vão fazer com a gente aí essa leitura atual, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho como é que essa leitura está estruturada, né? Então, esse livro que vocês adquiriram, que está para chegar aqui fisicamente, se chama As Upanishads e o Autoconhecimento. Ou seja, é um Prakaranagranta onde o Swami Dayananda introduz, né, para a gente a essência do estudo, e a Glória ela vai fazendo resumos e revisões, vinculando as Upanishads ao processo de autoconhecimento, explicando como é que a gente se autoconhece através das Upanishads, tá? E aí tem o tradutor aqui que faz parte também do corpo de conhecimento da equipe do Vidya Mandir. Okay? Então, esse foi o título escolhido para essa turma, né, para essa sangha especificamente. A gente acabou de acabar, inclusive, o outro Prakaranagranta, que foi o... Como que chamava mesmo, gente? O último? Não, Valor dos Valores. Introdução ao Vedanta, não? Introdução ao Vedanta, obrigada. Introdução ao Vedanta, o Matheus falou, né? Você acompanhou, Matheus, Introdução ao Vedanta? Eu assisti umas 2 ou 3 pelo YouTube. Ah, tá bom. É que eu não lembro de ter te visto online.
Eu tinha outro compromisso, mas acabei vendo pelo YouTube, enfim. Então, Introdução ao Vedanta também está disponível. Introdução ao Vedanta também é do Swami Dayananda, né? Foi uma tradução feita pela Glória, mas na realidade, a Introdução ao Vedanta é o Prakarana Grantha, ou seja, um livro onde Swami Dayananda fala sobre o Vedanta através de algumas palestras. Então, é um livrinho bem curto, foram acho que 6 palestras, e a gente estudou esse livro, a gente acompanhou, né, essa leitura e fez o estudo em, se eu não me engano, 10 encontros. Acho que não chegou nem a ser 10 encontros. Então, foi bem rápido. E antes disso, então, a gente tinha feito a Essência da Iluminação. Tá? Então, nós estamos fazendo aí, abrindo para o terceiro título, que é esse título de agora, As Upanishads e o Autoconhecimento, que inclusive é um título novo, que acabou de chegar na livraria do Vidya Mandir, ou seja, nem eu conheço esse título, mas me parece um conteúdo muito, muito rico e interessante, pelo que eu vi pela introdução, né, lá do site do Vidya Mandir. E os Upanishads sempre são conteúdos interessantes, né? Falar sobre os Upanishads é sempre algo muito relevante e de grande valor. Então, é basicamente isso que nós vamos fazer, só para vocês entenderem, tá? O conceito desse estudo como sendo um estudo introdutório para esse processo investigativo do ser, né, de todos vocês. E por que eu faço parte, né? Como que eu chego nesse lugar, né, ou seja, de um grupo de estudo de uma sangha de Vedanta? Eu chego aqui quando eu, de alguma maneira, entendo que alguma coisa não faz sentido nesse ciclo, né, reencarnatório eterno de vida e morte, vida e morte, vida e morte, e que eu entendo que eu não vim daqui, eu entendo que eu não acabo aqui e que alguma coisa tem aqui para eu saber agora, para fazer sentido a minha jornada, né? Então, esse estudo é para pessoas que estão, de alguma maneira, dentro desse contexto, dentro desse perfil, ok? Então, para quem está vindo aqui pela primeira vez, só vai fazer sentido se alguma coisa não faz sentido hoje. Para as pessoas que estão totalmente conformadas com essa maneira, né, com tudo que está posto aqui nessa jornada, pode ser que o Vedanta não seja muito útil. Agora, quem está inconformado, quem tem certeza que alguma coisa precisa ser descoberta a respeito da vida, aqui é o lugar certo. Aqui é o primeiro passo para um caminho muito auspicioso de revelações muito importantes, divinas, elevadas e verdadeiras, né? Que podem ser constatadas. Esse é o diferencial do Vedanta para uma religião, por exemplo, né? Para uma doutrina. O Vedanta ele tem uma capacidade de constatação prática. Ele, inclusive, nos desafia a constatarmos, ou seja, não só ouvirmos essa verdade, mas refletirmos sobre ela, observando a nossa realidade aparente e contemplando essa verdade, ou seja, constatando essa verdade dentro desse cenário que nós estamos vivendo no aqui e agora, né? Então, é um conhecimento que é totalmente possível de ser constatado, é uma verdade que é possível de ser vivida, constatada aqui no dia a dia. Alguém quer perguntar, quer complementar alguma coisa que eu deixei de dizer a respeito desse estudo ou do Vedanta? Vocês estão aí mesmo, ó, tá todo mundo desaparecido aqui e quieto. Será que vocês dormiram? Ah, então, ufa. André, você não quer contar nada pra gente, não? Simone, o que aconteceu que vocês apareceram por aqui? O que fez vocês se motivarem a entenderem um pouco mais sobre esse tema?
Boa noite. Boa noite. É Simone. Oi, Simone. Quando surgiu a oportunidade de ter esse estudo, eu sempre quis estudar, entender, porque eu sou muito inquieta, inconformada, né? Sempre quero aprender mais, eu sempre me questiono muito. E quando eu vi no grupo lá que tinha esse grupo de estudo, na hora, eu acho que no mesmo segundo que a Thaís mudou, eu senti, falei, é a minha oportunidade de aprender. Então, estou aqui para isso mesmo, para conhecer mais de mim também, né? Conhecer mais de toda a nossa história e evoluir também, né? Aprender mais e mais, ser cada vez um pouquinho melhor. Isso. Legal, Simone. Gratidão. É muito bacana quando a gente de fato sente o chamado mesmo, né? Desse caminho de busca, na realidade, né? Porque o Vedanta não é o caminho em si, o Vedanta é o final do caminho, na realidade, porque ele é a grande verdade revelada, né? Mas estamos todos num caminho de busca, né? Do conhecimento. Então, com certeza vai ser útil para o seu processo. E o André, o que me diz, André? Acho que você está sem som. Oi, eu agora estou me escutando. No meu último ritual na Arca, eu tive além de um chamado, uma visão, onde eu fui convidado a aceitar muitas coisas que eu relutava e seguir o fluxo da vida. E dentro do ritual, você falou dessa oportunidade, eu falei, é impossível não entrar dentro desse barco. Eu vou fazer de tudo, me organizar, mesmo que meu tempo seja bem curto, e eu tenho que me fazer um malabarismo para estar aqui, mas eu estou fazendo porque acho bem importante eu seguir certos chamados que acontecem na minha vida, porque realmente eu preciso aprender muito ainda. É isso. Perfeito, André, muito bem colocado. Essa é uma verdade que nós todos percorremos e acreditamos de fato, né? Porque a gente, quando a gente se depara com esse chamado, né, de que algo precisa ser revelado, o chamado do conhecimento, de fato, né, a gente também se depara com desafios de tudo que está posto no nosso cotidiano, né? Eu estava até procurando uma frase aqui no celular, mas acabou minha bateria. Eu não vou ter ela aqui na mão para falar para vocês, mas no Bhagavad Gita fala sobre isso, sobre a gente ter consciência do grau de comprometimento e de disciplina que esse processo investigativo requer, né? Então, é por isso que a gente se mantém aqui nesse compromisso de se encontrar uma vez por semana para, na medida do possível, fazer esse estudo de uma maneira ao vivo, online, porque ele está vinculado a uma egrégora de conhecimento, um corpo de conhecimento que tem uma energia específica. Então, quando a gente consegue estar aqui online às 8 horas, a gente recebe, né, às terças às 8, a gente recebe essa energia, a energia do portal desse conhecimento que está sendo aberto nesse momento, né? Porém, como a gente sabe, né, nesse mundo moderno que a gente vive, todos os percalços que a gente passa, a gente, por comprometimento, né, do segmento desse conhecimento por todos, a gente acaba deixando esse conteúdo gravado também, tá? Então, a primeira pedida é que todos vocês, na medida do possível, se mobilizem para estarem compondo esse corpo de busca do conhecimento chamado Sangha, né? Todas as terças-feiras, das 8 às 9. Porém, se isso não for possível, a gente vai deixar
esse conteúdo gravado disponível no YouTube da Arca, ok? Então, essa é a primeiro recadinho que eu queria mandar para vocês também especificamente sobre esse desenrolar, né, desse grupo, tá? Então, ideal é que todos tenham em mãos esse exemplar, né, desse livro, todas as terças, e que todos estejam online. E se não compreenderem alguma parte do conteúdo que for lido e trazido, né, refletido, aqui a gente lê e reflete juntos, tá? Todos nós fazemos a contribuição nessa reflexão do que está sendo trazido para nosso cotidiano, para a nossa realidade, para a nossa verdade. E se algo ficar ainda não tão claro, a gente deixa também esse conteúdo gravado para ser revisitado. Então, também é esse o objetivo, tá, da gravação do conteúdo. É revisitar no dia a dia, né, no cotidiano, vocês conseguirem ver uma ou duas vezes, ou três, ou quanto for necessário, antes do próximo encontro online, tá? Então, a gente consegue fazer essa prática, porque, como a gente falou ali atrás, né, o Vedanta, ele requer escuta, reflexão e contemplação. Então, muitas vezes, a reflexão e a contemplação, elas são um pouco mais complexas e requerem repetição, tá? Então, por isso, a gente vai deixar também esse conteúdo disponível, o registro, ok? A cada encontro, a gente avança algumas páginas, não tem um compromisso de finalizar um capítulo por encontro, por exemplo, a gente flui de acordo com o que é permitido, né, de leitura e de troca a cada encontro. Então, não tem como a gente saber quanto tempo exatamente esse estudo vai durar, ok? A gente se compromete a fazer a cada oportunidade o maior aproveitamento possível, certo? Mais alguém tem mais alguma dúvida para a gente honrar aqui o horário, que a gente até passei uns minutinhos já? Tá. Oi. Queria só tirar uma dúvida, porque a Glória é uma discípula do Swami Dayananda, né? Ela também vai se tornar uma Swami? Ela também recebe esse título ou não? Sim, a tendência é que sim. Aliás, eu não sei te dizer o que falta para ela se tornar uma Swami, para ser bem sincera, porque ela já é uma discípula, né? Ela é considerada, então, discípula de Swami Dayananda. Eu acredito que tenha alguma regra de algum tempo, alguma quantidade de anos, né, de prática, algo do tipo, mas hoje, ela já é considerada pelo próprio Swami Dayananda a discípula que tem total condição de fazer a propagação do Vedanta no Brasil. Tá. Tá. Obrigada. A questão, existe também uma questão da linhagem, que o Vedanta, por ser muito antigo e estar vinculado ao patriarcado ainda, existem pouquíssimas mulheres nessa linhagem, né? Então, a gente vê em várias linhagens antigas, é mais difícil a gente encontrar a presença de mulheres. Então, a Glória, ela tem uma história de vida, de superação incrível. Ela foi promotora de uma série de mudanças, inclusive estruturais, né, dentro dos templos, do ashram que ela esteve, para que ela se tornasse essa professora realizada, né, essa professora capacitada. Ela desafiou todas as regras, né, que estavam acabavam sendo vinculadas mais ao universo masculino, né? Então, ela é incrível, por isso também ela simplesmente não olhou para nenhuma barreira e foi lá e fez a formação que precisava, né? E hoje é nosso ícone aqui do Brasil e da América Latina, é uma referência mesmo do Vedanta. Mais alguém? Bom, então, dito tudo isso, eu considero que
essa mensagem foi transmitida, né, a respeito do nosso intuito desse grupo, dessa nova turma. O Mário está aqui, eu acho, online. Deixa eu ver se ele ainda está online. Está aqui. Moremil, quer deixar alguma palavra para as pessoas? Boa noite. Quero só dar as boas-vindas mesmo, dizer que esse conhecimento foi um conhecimento que a gente acessou alguns anos atrás e, como testemunho, ele mudou a nossa vida. Então, mudou a minha vida, mudou a vida da Thaís, mudou a vida de todos aqueles que se propuseram, né? E mudou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, é um conhecimento que está 5.000 anos já sendo difundido, e todas as pessoas que se propuseram, todas as pessoas que tiveram força de vontade, conseguiram acessar, né, todo esse conhecimento que é muito libertador, muito libertador. Então, aqueles que sentirem realmente esse chamado vão acessar um conhecimento que, para mim, eu já passei por quase todas as escolas, minha busca espiritual é desde criança, né? Então, já passei pela Bíblia, dava aula de Bíblia, Cabala, Pró-Vida, tudo que vocês possam imaginar já foi. E esse conhecimento do Vedanta, ele é muito além de todos os outros conhecimentos que eu já acessei. Então, é a nata da nata, é o creme de la creme. Então, eu posso dizer para vocês com toda convicção, com toda verdade, que é um merecimento que nós temos de estar acessando esse conhecimento. Então, eu agradeço a Deus, né, todos os dias por acessar esse conhecimento. Eu e a Thaís, a gente, umas 3, 4 vezes por semana, às vezes 5, escuta as aulas do Gita. Porque a gente cresce nascendo, a gente nasce crescendo, né, e acreditando que a gente é esse complexo corpo-mente. Né, que a gente é homem, que a gente é mulher, que a gente é alto, que a gente é baixo, que a gente é rico, que a gente é pobre. Quando, na verdade, nós somos o ser. Não nascidos, não morridos, que a gente não morre, não nasce, né? Então, esse conhecimento vem trazer essa verdade a respeito da nossa real natureza. E através desse conhecimento a gente se liberta da ignorância, que é acreditar que a gente é esse complexo corpo-mente. Então, sejam todas muito bem-vindas. É uma alegria, nosso coração sorri a cada turma que se forma, né? Porque é o nosso dever, né? Propagar esse conhecimento que a gente recebeu de graça, que a gente recebeu pela graça do Altíssimo, para todos aqueles que se propuserem. Então, namastê, gratidão, gente. Namastê. Bom, então, eu quero que vocês se sintam muitíssimo pertencentes já, né? Quero agradecer mesmo a presença, a dedicação de cada um nessa hora e 15 praticamente, né, de reunião. E eu sempre finalizo, então, os nossos encontros trazendo o mantra da plenitude, chamado Purnamada. Então, eu gostaria que vocês colocassem a mão em oração, né, para que a gente traga esse mantra para finalizar. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Eu reverencio a todos, né, a minha energia, e então estamos conectados já com essa sangha formada. Eu espero vocês na próxima terça, às 20 horas, com livros na mão, né? A gente vai fazer a logística aí para os livros chegarem para todos, e a gente começa então o conteúdo das Upanishads e autoconhecimento. Ok? Ótima noite para vocês. Bom restinho de semana. Até amanhã para as meninas que vão participar
do estudo das matriarcas. E os meninos também, hein? Esse estudo é aberto. Amanhã a gente se vê. Grande beijo. Boa Beijo, noite. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Gratidão.